nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é Teresa Magalhães. É possível ver-te muitas vezes no PNDT, no Smash Tour, fazes parte da equipa de coordenação do Departamento de Fomento da Federação Portuguesa de Ténis, és formada na ES, na Escola Superior de Desporto, representaste o IPP nos Nacionais Universitários, ou seja, já tens aqui uma vivência muito grande no ténis. E como é que tudo começou? Começou perto dos 10 anos, se a minha memória não me falha, na Escola Ténis da Maia, com a influência do meu avô e do meu pai. Jogavam? Jogavam. O meu pai começou depois de mim e eu comecei primeiro e ele engatou na Maia comigo. Acho que sempre treinei na Maia, nunca me lembro de em criança treinar noutro clube, sempre Maia. Ainda hoje sou federada pela Escola Ténis da Maia. Interclube já fiz pela Maia desde criança até séniores. Ainda tens tempo para jogar ou não? Ainda arranjo tempo para jogar. Após 8 horas de escritório, ou antes até vou jogar. Hora de almoço aproveito também para jogar. Ou seja, historicamente fui sempre maiado. Continuo a ser. Mas tiveste algum momento em que experimentaste outros esportes e depois o ténis é que veio ou foi logo o ténis? Primeiramente só ténis, depois entrei para na escola básica e secundária fui fazendo outros desportos na escola, mas nada de federada por outras modalidades. Entrei na faculdade em 2014, na ESE, na Escola Superior de Educação do Porto, tirei Ciências do Desporto e nesse mesmo ano a Federação faz lá um curso de treinador de grau 1 e é aí que eu tiro o meu primeiro grau 1, ou seja, o curso foi dado na ESE e eu aproveitei, tinha as aulas da faculdade e fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Alguma vez neste período pensaste que o ténis ia ser a tua vida como está a ser neste momento? Eu em miúda na Maia olhava para os treinadores que passaram por mim, quer dizer, eu é que passei por eles, e via que o meu futuro poderia ser ali. Uma das grandes focos do meu futuro profissional era ali no ténis. E foste alimentando isso? Fizeste, para além da formação que foste fazendo, os cursos, foste alimentando isso, foste percebendo que realmente depois começaste a dar aulas? Comecei, ou seja, eu acho que nunca houve um ano que não jogasse ténis ou que não treinasse. Os torneios fui fazendo em miúda e a certa altura aos 18 parei. Mas treinos acho que treinava sempre, nunca deixei a 100% o ténis. Se calhar treinava menos, mas jogava sempre, nem que seja socialmente com o meu pai. Ou seja, não parei, o ténis foi sempre... E quando é que veio o interesse pelo ensino? Naquela parte de 12º ano, deixo escolher o ténis... o que é que eu vou fazer, qual é que será o meu futuro, onde é que eu me vejo no dia-a-dia. Via-me se calhar a ser dentista, era uma das... Gostava de ter sido... Na altura pensava em ser dentista, o que é que eu posso vir a fazer? Dentista sim, depois olhava para o professor Pedro Barroco, o professor Vitor Ferreira ou até o professor João Maio e via que se calhar o meu dia-a-dia até poderia ser aquilo. E a partir do momento em que escolhi Ciências de Desporto, tive a sorte de ter o grau 1 logo ali à porta e a partir daí foi sempre ligado ao ténis. Começaste a dar aulas onde? Comecei a dar umas aulas de substituição no Alfenense. Na Maia, depois de ter o grau 1, também ia cobrindo os espaços vazios. E como é que foi regressar à Maia, não como jogadora, mas como treinadora, e olhar para aqueles que eram professores lá e eram teus colegas na altura? Cheguei a estagiar com o meu estágio de grau 1 foi com o professor Paulo Pereira. E depois passar para o lado de colega dele, e mesmo com o professor Albino Mendes, que hoje em dia trabalha ao lado do escritório dele, é uma sensação, é boa até, é estranha. De realização? Sim, de chegar a um ponto de profissional de eu quis chegar ali e estou no mesmo patamar a nível profissional. Olha, foste avançando e entretanto surge o convite para ingressar na Federação Portuguesa de Ténis. E como é que isso surgiu? Eu em 2018, quando a Federação entrou para a sessão de utilização do Complexo Esportivo Montaventino, eu já lá estava a dar aulas com a Porto Lazer, ou seja, passei da Porto Lazer para a Federação, com essa ocupação da Federação do Espaço, e em 2018. Depois em 2020 fui convidada para o Departamento de Fomento, comecei em part-time e em conciliar com as aulas de ténis. Depois surge a oportunidade de entrar como coordenadora do circuito Smash Tour, também do Programa Nacional de Detecção de Talentos, e a certa altura as minhas 24 horas não davam para mais e tive que dosear aí a coisa e passei a full time na Federação e estou agora dentro desses programas. Como é trabalhar com o Pedro Lobão? É espetáculo. A cada dia é um desafio
sempre assuntos a acontecer. Eu acho que aquelas 8 horas são muito bem aproveitadas. O tempo livre é curto, mas chega ao final do dia com a sensação que foi um dia de trabalho bem conseguido. Como é que é ser? Tu és olheira do ténis. Há os olheiros do futebol. Tu és olheira do ténis porque tu fazes parte do PNDT, Plano Nacional de Detecção de Talentos, da Zona Norte, és uma das responsáveis. Como é que é ser olheira do ténis? É chegar ali a finais de janeiro, início de fevereiro e ter que olhar para mais de 200 atletas, mini-atletas que sonham ser profissionais de ténis ou que gostam mesmo da modalidade. É um desafio bom de ter aquela visão raio-x, de ver um volume grande de atletas e ter que analisar, escolher, detectar ali mesmo talentos. E já aconteceu? E acontece. Já se vê miúdos de sub-8, sub-10 que vemos uma luz ao fundo do túnel. Claro que isto, a modalidade Sabes é que uma muito coisa complexa. que me preocupa, não é preocupa, mas faz-me acreditar que isto realmente há situações que mudam completamente. Eu antigamente tinha a ideia de que um jogador com talento, fosse em que modalidade fosse, ia vingar. E depois com o tempo fui percebendo que o trabalho é que realmente faz com que um jogador seja ou não um jogador de sucesso. Claro. Também vais-te apercebendo disso. Eu sinto que vê-se talento, só que só o talento não chega, não é? Depois o ténis requer muita coisa. Isto é um bolo com diversos ingredientes. Só o talento ali não faz o bolo crescer. É o talento, é o trabalho, é a dedicação, motivação, o envolvimento em que o atleta está inserido. Esses pormenores todos juntos é que vão fazer com que cheguem a sub-18 ou a sénior, que os façam até ganhar motivação para o resto do caminho. Olha, que ideia que tu tens, uma vez que estás no ténis e foste jogadora, e portanto daí é mais fácil falar contigo sobre este tema, da possibilidade que há de ir para os Estados Unidos, por exemplo, estudar e ao mesmo tempo continuar a jogar. Acreditas que, a minha opinião é que se não fossem os Estados Unidos, 90% ou mais dos atletas que estão cá deixavam de jogar. Dadas as circunstâncias que nós temos cá. Eu sinto que hoje em dia os Estados Unidos é uma boa porta de lançamento para juntar o útil ao agradável, ou seja, temos que nos formar enquanto pessoas e se o ténis não der, temos que ter um percurso profissional. Isso, acho que os Estados Unidos têm o bolo completo. Espanha também, as academias também têm uma boa rampa de lançamento. Ficar aqui pode dar ou não dar. Sentimos que conciliar o ténis com a faculdade Não aqui é fácil. para já não está fácil. Mas tem a ver também com o nosso sistema de ensino, porque nós temos crianças, eu vejo a minha filha mais nova joga ténis, tem aulas até às 5 horas, portanto depois tem que fazer trabalhos de casa, tem que... Já temos sistemas que ajudam nisso, que facilitam o online, não é? O online e os potenciais desportivos já facilitam isso, o ensino com o desporto. Mas estamos longe dos Estados Unidos, mesmo a nível de estruturas e infraestruturas, de escola, clubes. Como é que tu vês o ténis nacional neste momento? Eu acho que estamos com uma base, na minha área só vai até aos sub-10, mas o que eu vejo, o que passa por mim, sinto que estamos com uma estrutura que está a ficar consolidada. Estamos a criar bases para... É aquela questão, uma base grande, mais depressa mais gente chegamos ao topo. Fala-se muito no ténis feminino, a dificuldade que é conseguir que algumas tenistas surjam e tu acabaste de dizer, por exemplo, o futebol feminino tem esse exemplo que fizeram um bom trabalho na base e depois apareceram mais jogadoras, os jogadores que foram ao Campeonato do Mundo. Acreditas que o ténis feminino deve ser tratado de uma maneira diferente, de uma forma isolada, ou deve continuar a ser trabalhado, mas ter mais, se calhar... Eu acho que devemos ver o bolo como um só, mas o ténis masculino já tem um volume grande. Se calhar começar a criar um volume também no feminino e é um género diferente, se calhar temos outras características diferentes dos rapazes, necessidades diferentes. Claro. E claro que devemos ter pontos específicos tanto para os rapazes como para as raparigas, isso é normal. Mas sinto que há ténis feminino. Eu até aos sub-10 eu faço setup de circuito de Smash Tour com 20 raparigas, em que se calhar há 2, 3 anos não acontecia. Tens andado também pelo país todo com ações de fomento. É sempre muito bom ver quando vocês
partilham connosco fotografias de centenas de crianças que nunca viram uma raquete na mão e que de repente estão numa festa de ténis com os insufláveis, com o Smash, o boneco do Fomento. Têm saído muitos atletas também destas ações? Eu também, uma das temáticas do Departamento de Fomento é a Caravana do Ténis. Corremos Portugal de norte a sul, haveremos de chegar às ilhas, temos solicitações para isso. Da Caravana do Ténis eu chego a pontos que professores de Educação Física é difícil e eu à hora do almoço ponho-os a jogar. Atletas que estão lá, saem do intervalo das aulas para o recreio e aí tal, assim um bocado meios de medo de pegar na raquete e eu não, força, peguem à vontade. E de repente estão a jogar ténis e a pensar que era difícil, que era uma modalidade completamente super medrosa e difícil de jogar. E na verdade eles ali em 5 minutos estão a trocar bolas uns com os outros. Zero técnica, sem noções e indicações nossas, é só, passa a bola para o outro lado. E eles pegam na raquete, acertam e estão a jogar. Ou seja, aquela ideia que está feita de que o ténis é um desporto difícil, a curva de aprendizagem é mais complicada que um paddle, por exemplo, acaba por ser desmistificada dessa forma como vocês... Sim, hoje em dia com a rede de mini ténis, bolas adaptadas, raquetes mais pequenas, e o campo... Play and Stay é importante, foi importante. O programa Play and Stay é ajustado ao nível do atleta. Claro. Eu depois, temos caravana de ténis com pessoas sénior. Já em Montemoro Novo tive uma manhã só era um género de um lar de idosos e pessoal com 70 anos que nunca tinha jogado ténis, a jogar mini ténis comigo, todos divertidos dentro do insuflável. Isso é muito bom, conseguir democratizar o ténis. O ténis continua a ser um desporto muito caro ou é também um mito? Eu acho que é mito, na minha opinião é mito. Hoje em dia já se joga ténis nada de valores absurdos. Ou seja, qualquer pessoa pode jogar ténis sem gastar muito dinheiro em material. Hoje em dia alugas um campo, acho que 5 € a hora cada jogador, pelo aquilo que eu sei. Sim, e haver sítios mais baratos. Há chuteiras a custarem muito mais do que uma raquete de ténis. E chegas ao clube hoje em dia, tal como acontece no paddle, emprestamos raquetes e bolas. E no ténis, até para já que eu saiba, nenhum custo. Teresa, como é que tu gostavas de ver daqui a 5 anos, por exemplo? Boa pergunta. Vejo-me dia a dia, ou faço aqueles objetivos semanais e até mensais, pensando ao longe, continuar ligado ao ténis, isso seguramente, dentro do Departamento de Fomento também, e a evoluir cada programa que nós temos, comentando os seus erros, todos os programas têm erros, e até tirar o ponto de partida destes programas e evoluí-los. Aquela pergunta que eu costumo fazer no programa acabar, se vivias sem ténis, então a resposta... Não. Já não vou ao corte de ténis, mas como treinadora de ténis, mas semanalmente tenho ir como jogador. O ténis vai fazer parte da tua vida sempre? Já faz. Fizeste muitas amizades no ténis neste percurso? Fiz. A maior parte dos teus amigos são do ténis ou...? Há ali um meio. Ténis, faculdade, e hoje em dia sinto que nesta área faz com os amigos. E consegues identificar as pessoas que fazem desporto, e neste caso ténis, que são diferentes, que têm uma forma de estar diferente na vida? O desporto faz com que as pessoas tenham esse comportamento? Sinto que sim, o lidar com a pressão diária, a responsabilidade, as rotinas de treino. O treino é de uma hora. Disciplina, chegar mais cedo ao treino. E eu, por exemplo, a nível pessoal, gosto de chegar mais cedo ao trabalho e eu odeio chegar atrasado. Para mim, se eu apanhasse trânsito e chegasse atrasado a um treino, eu acho que esse treino já não ia correr bem. E é tal como acontece de chegar ao trabalho. Quem diz ao trabalho, diz a compromissos pessoais ou familiares. Ficaste com isso, ganhaste isso do ténis. Tirei isso do desporto para a vida. Felicidades, Teresa. Obrigada.